Vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou ler dois textos, vão servir de base à nossa meditação. Eles não são conexos, a menos de uma palavra, e é por isso que eu escolhi os dois. São bem diferentes, momentos diferentes, mas que tem uma palavra que chama a atenção, sobre a qual nós vamos meditar nessa manhã. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. Mateus 19, versículo 16. É o texto do jovem que procura Jesus. Eu vou ler apenas o primeiro versículo desse texto, que é o 19, 16. Eis que alguém, aproximando-se-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então a pergunta do jovem: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí eu quero passar para Atos 16, 30. Atos 16, 30. Esse nós vamos ler de 29 até Atos 16, de 27 a 34, para nós lermos o contexto inteiro. De 27 até Atos, o 30 é o que vai comparar com o que a gente acabou de ler. Mas o texto completo de Atos 16, de 27 a 34, diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. No versículo 30, mais uma vez aparece a mesma frase. Depois, trazendo para fora, disse: que devo fazer para ser salvo? Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, nessa breve meditação desta manhã, que o teu Espírito fale ao nosso coração as verdades do teu Evangelho, que possamos entender os teus propósitos em nossas vidas. É o que te imploramos em nome de Jesus, amém. O que devo fazer? Essa é a pergunta. Essa pergunta, o que devo fazer, ela traz assim no nosso íntimo a certeza de que a gente sempre precisa fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa. Isso é normal. Você tem que fazer alguma coisa para conseguir. A ideia de que eu nasci, portanto tenho direitos e as pessoas têm que trazer as coisas até mim, é uma ideia mais moderna, e ela é falsa. Você tem que conquistar as coisas. Existem muitas maneiras de você imaginar isso. Você imagina que você está no meio de um rio. Se você não fizer nada, o que vai acontecer? O rio vai te levando, vai levando embora. Eu quero sair do rio. O que você tem que fazer? Nadar até a margem, pedir socorro, fazer alguma coisa. Mas se você não fizer nada, o rio vai te levando. Então nós temos que fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. É interessante porque na cosmovisão, a cosmologia grega da época em que o Novo Testamento foi escrito, os gregos imaginavam, e isso aparece de uma forma velada na palavra de Deus, de que Deus era o movimento inicial de todas as coisas. É interessante isso. Como assim? Eles imaginavam, na mecânica que eles entendiam, que um movimento produz outro. Um movimento só acontece quando o outro produz ele. Quem produziu o primeiro movimento? Então, na visão grega, Deus. Por isso é que na Bíblia fala que Deus é imutável, né? Que ele veio, ele é o primeiro movimento. É uma referência ao pensamento grego de que Deus era o movimento inicial de tudo. Ele que dá início a tudo. Então, como se fosse uma onda, começa, você joga uma pedrinha na água, pum, aí sai aquela onda como consequência. Então Deus seria esse movimento inicial, mas tem que haver um movimento, tem que haver uma ação para que haja uma reação e haja consequências. Essa ideia está no nosso dia a dia. Eu preciso fazer alguma coisa para que algo aconteça. No caso, ambos os textos se referem à parte espiritual. O jovem, ouvindo falar do texto que Jesus estava falando, até aquilo que Jesus pregava de salvação e de se relacionar com Deus e vida eterna, de um relacionamento com Deus, ele disse assim: o que eu posso fazer para alcançar isso? Foi lá e perguntou: tem alguma coisa que eu posso fazer?
O carcereiro também, ele tinha ouvido Paulo, sabia que Paulo havia sido preso porque pregava a salvação em Cristo, e ele está envolvido naquela situação toda, vê um milagre acontecer, e imediatamente ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? É assim, crer no Senhor Jesus. Então essa pergunta do que eu posso fazer para ser salvo, o que eu posso fazer para ser salvo? Existem hoje duas maneiras totalmente opostas uma à outra de responder essa pergunta, por incrível que pareça. Existe gente que diz o seguinte: você não precisa fazer nada, nada, Jesus já fez tudo, você já está salvo, Jesus já fez tudo. Ele não morreu na cruz por você? Sim, é o que a Bíblia diz. Então ele já fez o que precisava. Você precisa morrer de novo? Não. Você tem que fazer alguma coisa? Não, você não precisa fazer nada. Jesus já conquistou todos os méritos na cruz e você não precisa fazer nada. Isso é uma versão que é fora da Bíblia, mas é baseado em texto da Bíblia, mas é antibíblica. Existe uma outra que também é antibíblica, todas baseadas em coisas da Bíblia. Diz assim: então, você precisa fazer uma série de coisas para merecer o favor de Deus. Você precisa conquistar bênção através de diversos sacrifícios. Você tem que fazer uma promessa, você tem que fazer um jejum, você tem que fazer não sei o que, você tem que andar de joelho, você tem que fazer campanhas de oração, você tem que dar dinheiro. As pessoas dizem: olha, você tem que ganhar, mostrar que você é digno da bênção de Deus. Então você pode fazer alguma coisa, você pode doar dinheiro, você pode se esforçar, você pode fazer boas obras, você pode... Mas peraí, são visões totalmente opostas. Uma diz que você não pode fazer nada, a outra diz que você tem que comprar os favores de Deus. Ambas estão erradas, ambas estão fora da palavra de Deus. A primeira coisa, eu vou citar aqui 3 coisas que a gente pode e precisa fazer para herdar a vida eterna. Tem coisa a fazer? Tem. Assim, mas como assim? Jesus já não fez tudo? Então existe uma ilustração muito simples que diz o seguinte: vai haver um show aqui na cidade de um grupo muito famoso, e custa caro, você não tem dinheiro para ir. Aí alguém chega assim: eu tenho um ingresso de graça, pode vir aqui em casa pegar e você vai de graça lá. Você pagou alguma coisa? Não, está de graça. Mas tem alguma coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá pegar o ingresso, você tem que ir até o corpo. Assim: eu recebi o ingresso de graça, agora o grupo vai tocar na minha casa. Não vai, você tem que ir até lá. Alguma coisa você tem que fazer. Não que você, ao fazer isso, mereceria estar lá. Você não mereceu, você ganhou de graça. Mas alguma coisa você teve que fazer, você teve que buscar o ticket, você teve que ir até lá. Assim: eu não vou buscar o ticket, não vou até lá e quer que o grupo venha até mim. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não era de graça? Era de graça. O que você deveria pagar, você não vai pagar. Por isso é de graça. Mas alguma coisa você tem que fazer. Jesus fez a mesma coisa por nós. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez. Ele pagou os nossos pecados. Então não precisa fazer mais nada? Não, você precisa crer nele. Você precisa aceitar isso. Assim: Jesus pagou o azar dele, eu não pedi nada para isso. É? Tem gente que acha exatamente assim: Jesus, se você não crê em mim, de que adianta o meu sacrifício? Você não crê em mim, eu fiz para você, mas você não aceitou. Então algo eu posso fazer sim, eu tenho que fazer. A resposta que o carcereiro de Filipos recebeu, assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Então, eu posso fazer alguma coisa? Posso. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Eu posso crer. Na verdade, eu diria: eu preciso crer. Eu preciso crer. Crer que Jesus pagou os meus pecados. Então, algo que eu posso fazer? Sim, eu preciso crer. O jovem rico, qual foi a resposta que ele recebeu? Você já faz tudo, então demonstre uma fé vendendo o que você tem. E ele virou as costas e foi embora. Tal episódio que nós lemos somente o primeiro texto de Mateus 19:16, todo mundo conhece a história. O jovem, ele tinha uma indagação certa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele foi a pessoa certa, ele foi a Jesus. Ele fez a pergunta certa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele recebeu a resposta certa. Ele virou as costas e foi embora. E ele virou as costas e foi embora. Então ele não creu. Ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele perguntou: o que eu posso fazer? Mas o que ele podia fazer, ele não fez. Ele fez várias coisas, muitas coisas boas, mas que não era o essencial, que não era o que precisava ser feito. Quer dizer que não vale a pena fazer coisas boas? Não estou dizendo isso.
Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não compra a minha entrada no céu, que era o que ele queria fazer. O que devo fazer? Eu já cumpro os mandamentos, eu já faço isso, já faço aquilo. Ao fazer isso, nós estaríamos dizendo que eu ganho o direito de entrada no céu por conta própria. Basta seguir uma série de regras. Isso não é bíblico. Por quê? Porque nós vivemos em estado de pecado. O nosso estado de pecado nos mantém afastados de Deus. Então, por mais coisas boas que eu tento fazer, eu sempre estarei em estado de pecado. Talvez não tão pecado. Mas existe pecadinho e pecadão? Claro que existe. Alguns dizem, não existe. Existe sim. A medida do pecado é o tamanho das consequências. Se eu simplesmente fico quieto e não louvo a Deus, isso é um pecado. Se eu vou na rua e mato uma pessoa, é outra. Qual é a consequência? Eu tirei o direito de outra pessoa. Fiz uma coisa gravíssima. Então existe diferença sim. Só que ambos me mantêm em estado de pecado. A pergunta é o seguinte: quem é ladrão? O cara que rouba R$10 ou o que rouba 1 milhão? Os dois. Só que um é um ladrão medíocre e o outro é um grande ladrão. É um ladrão que rouba muito. Ambos são ladrões. Então, quem é pecador? Todos os que pecam. Não importa se é um pecadinho ou um pecadão. O estado de pecado é o mesmo. Por isso é que nós precisamos da graça. Nós precisamos do sacrifício de Jesus, porque o nosso estado é de pecado, mesmo que a gente faça boas obras. Era o que o jovem rico não entendia. Ele achava que se ele fizesse todas as coisas boas que estava previsto que ele deveria fazer, isso o dava mérito diante de Deus. Senão você continua em estado de pecado. Você precisa da graça, precisa da misericórdia de Deus. E ele não aceitou. Ele virou as costas e foi embora. Então o que nós temos a fazer, a primeira coisa, é crer que nós estamos precisando, carentes da graça de Deus, e que é Jesus que vai cumprir isso, porque Ele morreu por nós. Então eu tenho que crer em Jesus, na sua intervenção divina por nós, trazendo mérito para nós. Será que é tão difícil assim? Pode parecer muito simples, mas é. Existe um texto que eu gosto muito, está em Marcos, no capítulo 9, no versículo 24. Marcos, no capítulo 9, no versículo 24, é uma passagem em que um homem leva a Jesus o seu filho endemoniado. E parece que o negócio estava meio complicado, porque ele havia levado o filho para os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. Então ele leva Jesus e existe o seguinte diálogo. Marcos 9, versículo 20. Ele está falando com Jesus, no versículo 21. Perguntou a Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa frase ela é muito interessante. Eu creio, mas eu não creio tanto quanto precisaria, quanto deveria. Me ajuda no que falta, complementa a minha fé, me ajuda na falta de fé. Até isso eu preciso de fé. Mas ele tinha ido à pessoa certa, ele já tinha tomado uma atitude. E ele, no seu desespero, depois de tanto buscar, ele disse: se você pode, por favor, me ajuda. Eu disse: mas tudo é possível que creia, então me ajuda na minha falta de fé, porque até isso eu estou com dificuldade. E Jesus teve muita misericórdia daquele homem, e ele recebeu a bênção que precisava. Nós precisamos de crer em Jesus. Talvez a fé, às vezes, falhe, mas ela precisa ser complementada. Eu gosto de uma ilustração muito interessante, porque algumas pessoas, fé é uma palavra complicada de entender, e caminhar pela fé é mais complicado ainda. Então eu consegui uma ilustração muito interessante, que a fé, o caminhar pela fé, é como se você estivesse numa escuridão total, com uma lanterna na mão. O que a lanterna faz? Ela te ilumina o próximo passo. Ela não ilumina o caminho todo, ela ilumina o próximo passo. Aí o que você faz? Você dá um passo. Quando você der um passo para frente, o que acontece? A lanterna ilumina o próximo passo. Aí você dá mais um passo e ela ilumina o próximo passo. E assim você vai caminhando de passo em passo, até trilhar o caminho inteiro. Esse é o caminhar pela fé. Eu dou um passo pela fé, e a minha fé
ilumina o próximo passo. O curioso disso é que se você ficar parado, você não caminha. A luz está iluminando o próximo passo, mas você não dá o próximo passo. Você não anda. E o pior, se você der um passo para trás, o que estava iluminado volta a ser escuro. Não é? Então essa ilustração é muito... Se você quer caminhar na fé, dê um passo. Ah, mas eu não sei onde isso vai dar. Não é para saber mesmo. A pela fé, ela ilumina o próximo passo. O próximo passo vai ser dado, que vai iluminar o próximo, e assim sucessivamente. E Deus vai trabalhando na minha vida. Mas eu preciso dar o primeiro passo. E o passo é, eu preciso crer em Jesus. Crer que Ele pagou os meus pecados na cruz. Que eu vivo em estado de pecado, por mais boas ações que eu possa fazer. Essa é a primeira coisa que eu posso e devo fazer. A segunda coisa que responde à pergunta: o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para ser salvo? A primeira é crer, a segunda é arrepender. Em Atos, no capítulo 27, né, Pedro estava pregando. Logo após o Pentecostes, Pedro pregou, um monte de gente se converteu, né? E em Atos 2, versículo 37, Pedro faz um grande discurso, uma multidão de pessoas, o Espírito Santo toca o coração daquelas pessoas e eles se convertem, eles aceitam Jesus. Versículo 37, eles dizem a Pedro assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que eu posso fazer? Eu escutei a palavra, eu aceito, Jesus é o meu Salvador, o que eu devo fazer a partir dali? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender. O segundo passo que eu posso fazer, eu preciso fazer, é me arrepender. Muitas vezes esse conceito tem ficado de fora. Sim, você só precisa aceitar Jesus. É importante, é fundamental, mas não é suficiente. Eu preciso me arrepender. Por que eu iria procurar Jesus só para alcançar o céu? Você procura Jesus quando você percebe o seu estado de pecado, e para isso você precisa se arrepender. Se eu fiz alguma coisa errada, o conceito de arrependimento está no Evangelho direto, dito pelo próprio Jesus. Em Lucas, no capítulo 13, nos versículos 3 e 5, ele diz assim: se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Você tem que se arrepender. Arrepender significa que você vem agindo mal, que você não age segundo a vontade de Deus, que você tem sido pecador, que a nossa situação é ruim, que nós temos que admitir que nós estamos perdidos sem a graça de Deus, perdidos sem a misericórdia de Deus. E não que assim, eu sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Jesus contou uma parábola sobre isso, de um publicano, que era considerado pecador. Publicano é aquele cobrador de impostos, que foi ao templo orar, e um fariseu. O fariseu chega e diz: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou pecador igual esse homem aqui, ó. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço jejum, eu sou um líder espiritual, eu faço isso. Ele começou a se gabar diante de Deus assim: eu mereço. Enquanto o outro: Senhor, se é propício a mim, que eu sou um pecador. Ele vai diante de Deus e se humilha diante de Deus: eu sou um pecador, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça. Jesus disse: olha, aquele ali saiu justificado, o outro não. O primeiro, justificado de quê? Ele só se gabou diante de Deus. Mas o segundo, ele não foi só perdoado, ele saiu justificado, saiu feito justo, porque ele reconheceu que era pecador. Ficou triste, porque não adianta só: eu reconheço meus pecados, que bom, sou pecador sim. Eu já cansei de dizer aqui a diferença entre o pecador, que somos todos nós, e o ímpio. O ímpio gosta de ser pecador. Eu sou pecador sim, e daí? Eu adoro ser pecador, eu gosto de pecar. Se não, peraí, você está se gabando dos seus pecados? Pecado, se você reconhece que é pecado, você deve ficar triste, e isso é arrependimento. Você: puxa vida, pisei na bola, não era isso que eu devia fazer, eu queria fazer uma coisa, deu tudo errado, não era isso, caramba, por que eu fui fazer isso? Me perdoa. Quando você diz me perdoa, assim, eu não devia ter feito, eu fiz errado, estou arrependido, se eu pudesse não faria. Isso é o verdadeiro arrependimento, e nós precisamos desse passo. E eu preciso também da ajuda de Deus para esse passo, porque sem a ajuda de Deus eu vou continuar sempre tropeçando, porque eu sou em estado de pecado. Então eu preciso da ajuda do Senhor, para que não apenas me salve, mas que me mantenha num processo de santificação. Então eu preciso crer,
eu preciso me arrepender. E o terceiro passo, eu preciso seguir. O que Jesus disse para aquele jovem? Olha, você já fez tudo direitinho, então agora é o seguinte, vende o que você tem e me siga. Ele disse, não, isso não. Você quer o céu? Eu quero, mas não quero seguir Jesus. Então peraí, como é que é? Você quer o céu, mas não quer seguir Jesus? Não, então você não vai. Por quê? Eu reconheço Jesus, eu quero que Jesus pagou meu pecado, mas eu não quero seguir ele não. Eu só quero o benefício, mas eu não quero seguir, eu não quero o processo de santificação. Então não é possível, porque em Marcos, lá no capítulo 10, no versículo 21, que é o outro texto que fala lá do jovem rico, Jesus diz claramente, vende tudo que tens e me segue. Em Romanos 7, 18, nós encontramos o texto que diz que o querer o bem está em mim, mas não o executar. A gente quer fazer as coisas, mas não consegue. Então não adianta dizer, eu preciso, já recebi o perdão, está tudo resolvido. Não, você precisa da bênção de Deus todo dia, para se manter no caminho, para se manter santificado, para se manter crescendo na fé, vivendo pela fé, viver em Cristo. No Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz que nós que vivemos pelo Espírito devemos andar nele. Se a nossa vida depende da presença do Espírito Santo, nós devemos andar como o Espírito quer. Então existe um processo de caminhar, agir. Eu não posso assim, olha, eu me arrependi de todos os meus pecados e continuo fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é falso. Eu era ladrão, não sou mais, mas se eu puder eu roubo o seu dinheiro. Isso é falso. Um crente realmente perdoado, ele tem que buscar a santificação, abandonar todos os pecados que ele conhece, porque alguns às vezes nem conhece, vai conhecer no processo de santificação. Por isso que existe um texto, Senhor, revela-me os pecados ocultos. Nós temos pecado oculto, que nós mesmos não sabemos, mas o Senhor assim, olha, isso aí não está agradando não, você não está percebendo, mas isso aí não está me agradando não, então eu preciso deixar. Se o Senhor toca o seu coração nisso aí, dê ouvidos ao Senhor. Nós precisamos viver em novidade de vida, sem pecado. Romanos 6, 4. Viver em novidade de vida. Então existe um processo depois disso, que é o caminhar, seguir com Jesus. O que eu posso fazer? Eu preciso crer, eu preciso me arrepender e depois disso, seguir o que Jesus nos ensinou, seguir numa caminhada de fé, num processo de santificação. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz que nós somos criados para boas obras. É interessante isso, vale a pena falar, porque o jovem rico começou falando das boas obras dele, como se fosse causa. O versículo de Efésios diz que as boas obras são consequência. Se você foi criado, se você foi renascido de novo, agora você foi renascido para boas obras. Pelo mérito de Deus, agora você está apto a fazer obras de Deus, e não o contrário. Ou seja, você não diz assim, eu tenho mérito, por isso Deus me ama. Não, porque Deus me ama, eu tenho mérito, é o contrário. Então, eu nasci para fazer boas obras, devo praticar as boas obras, não para ganhar o amor de Deus, mas como fruto do amor de Deus. Porque Ele me ama, eu quero fazer. Por que você faz isso? Porque eu quero agradar o meu Pai. Por que eu me esforço? Eu podia estar em outro lugar, eu estou aqui, por que eu tenho que ir na igreja? Porque eu quero agradar o meu Pai, simples assim. O que você está ganhando com isso? Nada, só o amor do meu Pai que eu já ganhei antes. Eu não vou aumentar o amor do meu Pai por mim, eu estou retribuindo aquilo que Ele já me deu. Em João disse, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos retribuindo a Deus o amor que Ele já nos deu, um amor que iniciou com o sacrifício de Jesus por nós. Se olha, eu vou apagar todos os seus pecados, o preço dele está pago na cruz, a partir de agora você está apto a me servir e me adorar, não mais em estado de pecado, mas em estado de santificação. Você topa? Eu quero, eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro, e agora eu vou fazer tudo por Ele, porque Ele me amou primeiro. Eu não vou fazer para Ele me amar, isso Ele já fez. Não há nada que eu possa fazer para Jesus que Ele já não tenha feito antes. O que eu faço agora é em amor, em retribuição ao que Ele já fez. Então é isso que às vezes confunde as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer jejum, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer não sei o que para ganhar mérito. Não, eu não vou ganhar mérito, eu já ganhei. Eu estou fazendo isso porque isso alegra o meu Pai. Então é causa, não é consequência. É consequência, não é causa.
Eu não vou fazer um jejum para agradar a Deus. Eu vou fazer jejum porque eu me sinto mais perto de Deus. E eu quero estar mais perto de Deus, para retribuir aquele amor que Ele já me deu. Então, as pessoas que defendem a ideia que você tem que fazer algo para ganhar o favor de Deus, elas estão colocando esse algo como causa, enquanto a Bíblia coloca como consequência. Nós nascemos de novo para boas obras. É o que diz em Efésios 2:10. Em Romanos 2:7 diz que a vida eterna para todos aqueles que fizerem o bem. Romanos 2:7. Se você produz o bem, você vai estar já na vida eterna. Mas então o que eu tenho que fazer para estar na vida eterna? Fazer o bem? Não como causa, como consequência, porque isso prova a presença do Espírito Santo em sua vida. Foi o que Tiago disse, que a fé sem obras é morta. Eu tenho uma fé danada, não faço nada com ela, mas eu tenho uma fé danada. Mas que raio de fé é essa? A verdadeira fé, que recebe Jesus como Senhor da sua vida, ela produz obras, naturalmente. É isso que o texto está dizendo. Se você não tem obra alguma, como é que você diz que tem fé? A sua vida não mostra a presença de Deus, não espelha a presença de Deus na sua vida. O que eu vou fazer? Eu vou andar com uma Bíblia debaixo do braço, eu vou fazer isso. Espera aí. Assim como a fé individual, que Deus nos trata de forma individual, o que Ele quer de nós no nosso dia a dia também é individual. Você tem que buscar essa presença de Deus, fazer coisas que agradam a Deus. E sabe o que acontece? O Espírito Santo sopra no seu coração assim: eu quero que você faça isso, eu quero que você ande desse jeito, eu quero que você ore pelo fulano, eu quero que você seja assim, que você não seja assim. Então, ao ser orientado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele faz isso, nós estamos num processo de santificação e estamos sendo herdeiros da vida eterna. Estamos mostrando obras como fruto da fé, como fruto da presença de Deus em nossas vidas. Por último, para encerrar a nossa breve meditação, eu quero ler o que Jesus disse no capítulo 15, versículo 5, que nós estudamos exaustivamente na escola dominical nas semanas anteriores, em que Jesus está falando da videira e os ramos. Essa comparação agrícola, que muita gente nunca viu uma videira na vida, e não sabe o que é um enxerto. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, vocês estão enxertados em mim. E no versículo 5 do capítulo 15, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto de boas obras é porque nós estamos enxertados na videira, e sem Ele nada podemos fazer, porque o ramo só produz fruto se ele estiver ligado na videira. A videira é Jesus, o ramo não é a videira, ele está enxertado na videira. A videira é Jesus, e enxertado nele nós damos fruto. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus em nossa vida nós não podemos fazer nada. Então não adianta perguntar: o que eu posso fazer? Sem Jesus, nada. Com Jesus você pode muita coisa. Você pode muita coisa, porque Ele está em você e você vai produzir muito fruto. Então esses são os passos: crer, arrepender-se e produzir frutos quando estamos ligados na videira verdadeira. Amém? Pai, obrigado por esse momento de meditação, que a Tua palavra realmente seja uma semente em nosso coração e que ela possa brotar e dar frutos para a vida eterna, com a Tua ajuda. E é em nome de Jesus que o fazemos. Amém.